Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Lousada de Ciências e hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso é um dos sistemas que compõem o nosso organismo, tá? E ele é um dos mais importantes porque ele vai influenciar tanto no funcionamento dos outros sistemas quanto na ação do nosso corpo para com o meio externo. Então, vamos lá por partes. Vamos ver primeiro a função desse sistema nervoso. O sistema nervoso ele tem como uma das funções captar os estímulos externos, ou seja, mensagens que estão vindo do meio externo e que o seu corpo precisa perceber. Um som, uma imagem que você vê, uma luz um pouco mais forte, uma sensação de frio, de calor, um momento de perigo. Todos esses são estímulos que estão vindo do ambiente externo e que o seu corpo precisa perceber para se manter, vivo, para sobreviver. A partir do momento que o nosso sistema nervoso capta esses estímulos, ele envia esses estímulos para certas partes dele e essas partes vão interpretar essas informações. Vão interpretar aquela sensação de temperatura, vão interpretar aquela imagem que você viu, vão interpretar aquele som que você ouviu. A partir do momento que ele interpreta aquela mensagem, que ele entende, ele analisa ela e entende o que ela é, ele pode arquivar. Então, o sistema nervoso tem muito a ver com a nossa memória. Ele pode arquivar aquele estímulo, aquela mensagem, e ele vai, então, elaborar uma resposta. Essa resposta pode ser uma resposta motora, um movimento, ou pode ser uma resposta como uma sensação, ok? Então, o sistema nervoso ele vai captar o estímulo, interpretar, arquivar e elaborar uma resposta. Essa resposta é enviada para os nossos músculos, para o resto do nosso corpo de maneira geral, e aí ela vai gerar um movimento ou então uma sensação. O sistema nervoso ele é importante porque ele vai tanto influenciar em todos os outros sistemas, nosso sistema respiratório, no nosso sistema digestório, no nosso sistema motor, quanto também vai influenciar na ação do nosso corpo para com o meio externo, ok? O nosso sistema nervoso ele é dividido em dois: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Esses sistemas a gente vai falar sobre eles na próxima aula, tá? Mas basicamente o que hoje a gente vai ver é do que esse tecido que forma esse sistema é formado. Então, o tecido que forma esse sistema, ele é formado por dois tipos de célula. A gente tem os neurônios e as glias. A gente vai falar de cada um deles direitinho, tá? O neurônio a gente chama de a menor unidade, funcional e estrutural desse tecido. Ele vai ter como principal função gerar e conduzir o impulso nervoso. Então, o impulso nervoso, sabe aquele estímulo que você sentiu lá na ponta do dedo? Para o seu cérebro, por exemplo, interpretar aquele estímulo, ele precisa percorrer um caminho. Esse caminho ele percorre através de eletricidade, é o impulso nervoso, ok? Então, o neurônio, ele vai tanto gerar, produzir, dar origem, quanto conduzir, levar esse impulso nervoso lá de onde está sendo captado o estímulo até onde ele vai ser interpretado e depois o caminho de volta também para a resposta, ok? E aí, menor unidade funcional e estrutural, e ele difere entre si. Os neurônios eles diferem entre si em formato, tamanho, dependendo da localização do corpo, da localização que eles estão dentro do nosso corpo, eles vão ter várias diferenças. Mas basicamente ele é formado por dendritos, corpo celular, axônio e o terminal axônico, ok? Dendritos são esses prolongamentos que vão perceber, vão captar o estímulo, seja essa captação feita do ambiente externo ou captando de um outro neurônio que já está passando aquela informação para você, ok? Essa informação, seja ela
química ou física, o dendrito vai passar ela para o corpo celular e aqui dentro do corpo celular, essa informação vai ser transformada no impulso nervoso, nesse impulso elétrico. Sério, gente, tem eletricidade dentro do nosso corpo. Aqui é também onde está presente o núcleo da célula, tá? O material genético daquela célula e várias outras organelas que vão ser fundamentais para a vida dela, para que ela faça as suas funções vitais, ok? Respire, se alimente, excrete e tudo mais. Aí, deixa eu passar para cá. Logo depois do corpo celular, a gente tem o axônio. E aí, ó, o axônio, a função dele é conduzir o impulso nervoso. Ele vai conduzir tanto para um outro neurônio, quanto, por exemplo, para um órgão efetor. Lembra que eu falei da resposta? Ele pode estar levando lá a informação para o seu músculo contrair, por exemplo, tá? Então, o axônio, que é esse aqui que a gente tem em preto, a função dele vai ser conduzir o impulso nervoso. E aí, aqui na ponta do axônio, a gente tem esses filamentos, os terminais axônicos, que é daqui que vai ser liberado esse impulso nervoso, tá? A gente vai falar de impulso nervoso daqui a pouco, vai entender melhor como ele funciona. O axônio, não todos, tá? Não de todos os neurônios, mas muitos deles são cobertos por umas célulazinhas, que são essas aqui em vermelho, estão vendo? Essas célulazinhas são células do tipo glia, aquele segundo tipo de célula que tem nos tecidos desse sistema. Essas célulazinhas, elas vão produzir um negocinho chamado bainha de mielina. Essa bainha de mielina é basicamente gordura e um pouquinho de proteína e ela vai ter como função isolar o axônio. Ela vai proteger o axônio e isolar ele, vai ser um isolante elétrico. Por exemplo, vocês já devem ter visto na casa de vocês alguém fazendo um conserto na luz ou mexendo em eletricidade. Sabe aqueles fios que são cobre, né, de cobre por dentro e em volta tem uma capa de plástico? Às vezes a gente tem até que tirar uma parte da capa de plástico com um alicate para fazer uma ligação ou alguma coisa do tipo? É o que a gente encontra aqui. O axônio seria o nosso fio de cobre, é ele que vai conduzir a eletricidade. E a bainha de mielina, que está ao redor, é esse pedacinho de plástico. Ela vai ser um isolante. Ela vai fazer com que essa eletricidade não se perca, ok? A bainha de mielina, pelo formato que ela tem ao redor do axônio, ela vai também permitir que essa condução do impulso nervoso, essa passagem do impulso nervoso, seja ainda mais rápida. Então, em neurônios sem bainha de mielina, a condução é um pouco mais lenta do que os neurônios com a bainha de mielina. Estou falando de uma lentidão que chega a atrapalhar alguma coisa no nosso sistema, no nosso corpo, no nosso organismo? Claro que não. E, gente, quando eu estou falando dessa condução, isso aqui é, tipo, muito rápido. Eu estou falando de 700 km por hora, uma coisa do tipo, tá? A passagem desse impulso elétrico pelo axônio. Então, aqui a gente terminou. E aí, esses neurônios, eles podem ser também classificados de acordo com a sua função. Existem 3 tipos: os sensitivos, os motores e os associativos. Começar pelo último, que é mais fácil, o associativo. A função dele é conectar os outros dois. Ele serve de ponte entre os motores e os sensitivos, ok? Já os sensitivos, sensitivos, ele já está dizendo no nome, ele que vai perceber, que vai ter a sensação. Ele vai conduzir o impulso elétrico lá do receptor até o seu sistema nervoso central, que a gente vai ver quem é o sistema nervoso central na próxima aula, tá? Na parte 2 do sistema nervoso. Então, o sensitivo é ele que vai conduzir o impulso nervoso lá do órgão receptor até o sistema nervoso central. E o motor vai fazer o caminho contrário, vai levar do teu sistema nervoso central até o órgão efetor, até o órgão motor, ok? Então, eles podem ser classificados segundo a sua função. E aí, aqui eu coloquei também a segunda célula que a gente encontra no nosso tecido do sistema nervoso, que são as glias.
Basicamente, existem vários tipos de glias, tá? E cada uma tem o seu nome. Mas, no geral, elas têm o mesmo papel, cumprem a mesma função, que no caso é dar suporte aos neurônios e também ajudar a nutrir esses neurônios. Então, as glias vão levar, por exemplo, oxigênio e açúcar para esses neurônios se manterem vivos. Elas vão dar suporte para que eles se mantenham na posição correta, tá? Porque lembra que eu falei que um neurônio precisa conectar ao outro, né? Então, vai manter eles na posição correta para que essa conexão não se perca. E também existem outros papéis, como por exemplo, ela ajuda a retirar qualquer patógeno que esteja ali no seu sistema nervoso. Patógeno, por exemplo, um organismo que possa provocar uma doença, entendeu? Qualquer corpo estranho que esteja ali no seu sistema nervoso, ela que vai retirar. Se um neurônio seu morrer, é ela que vai lá e tira aquele neurônio. Lembra que eu falei que essas célulazinhas que ficam aqui ao redor do axônio são um dos tipos de célula glia? Então, ela que também vai ser importante porque ela que vai secretar, ela que vai produzir a mielina que vai formar essa bainha. Então, assim, as glias, elas têm várias funções específicas, tá? Existem várias delas e cada uma com uma função específica. Mas, no geral, o que todas fazem é dar suporte aos neurônios e também oferecer nutrição a esses neurônios. Oferecer oxigênio e açúcar para que eles se mantenham vivos, ok? Agora, eu vou falar sobre o impulso nervoso em si e sobre a sinapse nervosa. Mas eu vou trocar aqui o quadro e eu já volto, tá? Então, voltamos com um novo quadro. Como eu estava falando, a gente viu aí a diferença, né, das células que fazem parte do tecido que forma o nosso sistema nervoso. E aí eu falei também do impulso, que ela conduz um impulso nervoso, ela leva um impulso nervoso, que é uma mensagem, certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre impulso nervoso e sinapse. Aqui eu desenhei 2 neurônios lindões no nosso quadro. E eu destaquei aqui impulso nervoso e sinapse com cores diferentes para vocês conseguirem observar, para vocês conseguirem identificar no desenho o que é cada um, ok? O impulso nervoso está aqui em laranja. Então, como eu já tinha dito, os nossos dendritos, que são esses filamentos aqui, eles vão perceber um estímulo. Esse estímulo pode estar vindo do ambiente externo, né, como por exemplo o toque, ou pode ser um estímulo que está vindo de um outro neurônio. A gente já vai falar desse estímulo que está vindo de um outro neurônio. Quando ele chega aqui no corpo celular, o corpo celular transforma esse estímulo, transforma ele em impulso nervoso. E como é que ele transforma ele? É por causa de algumas substâncias que estão presentes aqui dentro da célula e no meio externo a ela. A diferença de substâncias entre esses dois meios vão proporcionar essa transformação daquele estímulo em um impulso nervoso, que é, na verdade, um impulso elétrico. Lembra que eu falei do fio com a capinha de borracha de plástico em volta? O impulso nervoso, ele é um impulso elétrico. E por ser um impulso elétrico, ele é muito rápido. Lembra que eu falei que em neurônios que tem bainha de mielina, isso pode chegar até 700 km por hora, essa transmissão da informação? Então, aqui o impulso elétrico passa muito rápido. Quando ele chega no final do axônio, aqui no nosso terminal axônico, dentro desses filamentozinhos existem bolsinhas, tá? Que a gente chama de vesículas, com uma substância dentro. Quando essa eletricidade entra em contato com essas bolsas se rompem. E aí elas liberam aqui, nesse meio externo, um sinalizador, uma mensagem, que a gente chama de neurotransmissor, uma substância que vai levar uma informação, ok? Essa região aqui, que fica entre um neurônio e o outro, é o que a gente chama de sinapse. Então, sinapse é a região entre um neurônio e outro, onde o neurotransmissor vai ser liberado e vai seguir o seu caminho. Neurotransmissor liberado aqui
Lembra que eu falei que os neurônios sempre ficam ali naquela posição, quem garante até essa sustentação, essa posição são as glias. Eles estão ali naquela posição e eles estão emparelhadinhos. Os dendritos do outro neurônio vão receber esses neurotransmissores. Eles vão identificar esses neurotransmissores e vão interpretar eles, entender o que eles precisam fazer. Lembra quando eu falei aqui, bem no início, que aqui chega um estímulo que pode ser físico, pelo toque, ou pode ser químico? O neurotransmissor é esse estímulo químico. Então, ele vai entrar na célula, o corpo celular vai reconhecer esse estímulo, vai de novo transformar ele num impulso nervoso, num impulso elétrico, por causa dessa diferença de substâncias dentro e fora da célula, e aí vai continuar o seu caminho, ok? Aqui eu poderia até desenhar uma nova cetona laranja para mostrar para vocês o caminho que seguiria esse impulso nervoso. Então, o impulso nervoso é, na verdade, um impulso elétrico que é feito dentro da célula pela diferença de algumas substânciazinhas, e ele é muito rápido, tá? Percorre o axônio. Quando chega aqui no finalzinho, ele rompe ajuda a romper umas bolsinhas, umas vesículas que tem aqui, que tem o neurotransmissor, que é uma substânciazinha química. Essa substância, quando entra ali, quando é jogada para fora, né, do neurônio, entra aqui na sinapse, que é esse espaço entre um neurônio e outro, esse neurotransmissor ele vai ser reconhecido pelo próximo neurônio. E assim uma informação vai percorrer lá do órgão receptor até o nosso sistema nervoso central e depois o caminho inverso com a resposta lá do nosso sistema nervoso central até o órgão receptor, o órgão motor, o órgão efetor, ok? Não é muito difícil essa parte aqui, tá? Só que lembram que eu tinha falado que o sistema nervoso, ele então vai ser responsável por influenciar todos os outros sistemas do nosso corpo e até mesmo a nossa ação para com o meio externo? Não só o sistema nervoso tem essa função. Dentro do nosso corpo, a gente tem um outro sistema, que é conhecido como sistema endócrino, que também tem essa função. Só que eles têm duas diferenças, várias diferenças, mas a gente vai falar de duas. A primeira é esse sinalizador químico, é essa substância química que liberada vai enviar uma mensagem. No sistema nervoso, a gente chama ela de neurotransmissor, aquela que está aqui ó, em rosinha, que estava dentro das vesículas. No sistema endócrino, a gente chama isso de hormônio. Ele é produzido em estruturas específicas do nosso corpo, que a gente chama de glândulas, tá? E aí, quando eles recebem um sinal de que eles precisam produzir aquela substância química que vai enviar uma informação, eles produzem, e aí essa substância química é liberada dentro da nossa corrente sanguínea, no nosso sangue. Enquanto o sistema nervoso libera o neurotransmissor lá no próprio tecido, lá na sinapse, o sistema endócrino ele vai liberar a sua substância química, que é o hormônio, dentro do nosso sangue, ok? O sistema nervoso ele tem uma ação mais rápida. Então, a partir do momento que eu, sei lá, me furei, toquei num lugar pontiagudo e me furei, a informação de que eu estou sendo, ferida vai chegar e a resposta vai voltar muito rapidamente. Na mesma hora eu vou tirar a minha mão daquele local pontiagudo, entenderam? Já no sistema endócrino, a resposta é mais lenta. Então, por exemplo, as transformações que acontecem no nosso corpo quando a gente vai deixando de ser criança e vai entrando na fase adulta da vida. Essas transformações são feitas por hormônios e acontece lentamente enquanto a gente vai crescendo. Ou então, depois que a gente se alimenta, depois de uma refeição, o alimento ele vai ser quebrado pelo nosso sistema digestório até virar os nutrientes, que são as partes menorzinhas, E aí depois, para esses nutrientes chegarem lá até as nossas células, tem hormônios que vão atuar ali fazendo esse transporte. E isso vai acontecer por horas depois da nossa refeição. Então, o sistema nervoso ele tem uma ação mais rápida, enquanto o sistema endócrino vai ter uma atuação mais lenta.
ok? Galera, por hoje é só. Nossa aula de sistema nervoso parte 1 termina aqui. Espero que vocês tenham entendido toda a função do sistema nervoso, a estrutura das células, a diferença de um impulso para a sinapse. Espero que vocês tenham gostado também. E aí a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!